Bandeirantes Acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece, agradecendo a todos vocês que estão conosco na nossa live, transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Bandplay, pelo nosso site. Pelo YouTube você tem a oportunidade de conversar conosco pelo chat que acontece paralelamente aqui à nossa live. Vários ouvintes estão por lá, a gente agradece a todos eles que se conectam conosco. Utilize também as outras redes da Rádio Bandeirantes. Tem o Twitter, tem o Threads, tem o TikTok, tem o Instagram, tudo lá à sua disposição. E para falar conosco diretamente pelo WhatsApp, 99904-8756. Vamos a Brasília. Hoje tem depoimento de envolvidos no plano de golpe. E o Márcio Rocha está trazendo as informações aqui para gente. Fala, Márcio. Oi, Ronald, boa tarde para você, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente começa nesta segunda-feira, né, a ver os depoimentos, a acompanhar os depoimentos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal na fase de audiências para ouvir testemunhas do chamado Núcleo 1, os responsáveis, que seriam os responsáveis por liderar a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Entre os nomes que devem ser ouvidos pela Procuradoria-Geral da República para prestar depoimento estão aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Ciro Nogueira. O governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também era um dos escolhidos, mas na última semana a PGR desistiu da audiência de Ibanez, o que acabou sendo comunicado, ao Supremo Tribunal Federal. Mas o chefe do executivo aqui do Distrito Federal ainda é uma testemunha de defesa do ex-ministro Anderson Torres e pode ser ouvido em outros momentos desse processo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, pediu a suspensão da fase de audiência, alegando que precisa de mais tempo para analisar o material probatório reunido fora do processo principal. Nesse requerimento apresentado aos ministros da Corte, os advogados argumentaram que a medida é necessária para garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, mas o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dessa questão, acabou negando o pedido. Foram 34 denunciados pelo Ministério Público e o Supremo já aceitou a denúncia contra 21 pessoas, que foram divididas em núcleos de importância a partir da investigação feita pela Polícia Federal. Bolsonaro estava no grupo 1, responsável pela articulação e planejamento. As denúncias já foram acatadas e contra os membros dos chamados grupos 1, 2 e 4. A partir desta terça-feira, os casos de 11 militares e um policial federal vão ser analisados pelo Supremo, eles que fazem parte do chamado grupo 3 desse processo. Um único membro do grupo 5 ainda não tem data para ter o caso analisado. Esses julgamentos, até então, não indicam culpabilidade. Essa situação será julgada em outro momento e, a partir das considerações, penas podem ser impostas como prisão e multa. A gente segue acompanhando aqui de Brasília e qualquer novidade chama vocês aí. Valeu. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Márcio, pela sua participação. Entre vários depoimentos, tem o ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior. Tem militares envolvidos nesses depoimentos, alguns deles que, segundo os relatos, inclusive do Mauro Cid, entre outros, havia uma tentativa de convencê-los e que houve a negativa por parte deles, só sendo acompanhado, pelo menos na investigação, só a Marinha é que acompanharia a ideia do golpe lá planejado por esses citados aqui pelo Márcio Rocha. Mas os depoimentos seguem hoje lá no Supremo Tribunal Federal, Zaidan. Há dois depoimentos muito, muito importantes. Do general Marco Antônio Freire Gomes, que comandava o Exército, e o ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, né? Então, eles participaram da reunião e aí você tem uma fonte, porque uma coisa é o Mauro Cid dizer que a reunião ocorreu, outra coisa é o que foi dito na reunião do Bolsonaro com os comandantes militares. E esses dois comandantes, o Freire Gomes do Exército e o Batista Júnior da Aeronáutica, eles não negaram que ali lhes foi apresentada a tal ideia, em forma de minuta, do golpe de Estado. Até por isso, o Garnier está entre os réus, porque ele teria apoiado a ideia e colocado a Marinha à disposição.
É isso que faz dele réu, porque aquilo que foi encontrado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo depoimento do Mauro Cid, tudo isso levou a PGR a fazer aquela peça de denúncia contra o Garnier. Então, o depoimento dos dois é essencial, porque eles devem dizer exatamente o que foi falado na reunião, que foi proposto pelo Bolsonaro, qual era a ideia. Inclusive, quando se fala em estado de defesa, que é um instrumento constitucional, o estado de defesa ele só pode ser aplicado em um lugar específico. É diferente do estado de sítio. O estado de defesa você pode aplicar antes da aprovação do Congresso, depois o Congresso ratifica ou não. O estado de sítio não, ele exige autorização prévia do Congresso. Só que nenhum dos dois casos era cabível. Não havia nenhuma razão para uma coisa ou outra. E no caso do estado de defesa, que é inclusive o que a defesa argumenta que seria a ideia, não havia motivo, e é uma coisa localizada. Você não pode estender o estado de defesa ao país. Você só decreta o estado de defesa para um lugar específico, uma região específica. O estado de sítio é nacional. Agora, e é muito mais grave, né? As consequências que atingindo a liberdade individual e a liberdade de reunião, a liberdade coletiva das pessoas é muito maior no estado de sítio. Mas não havia razão para nada disso. Então seria um estado de exceção. E é exatamente o depoimento desses dois militares que pode esclarecer exatamente o que foi dito. Eles já falaram sobre isso e tal, mas agora é ali, né? Falando ao Supremo, falando à primeira turma do Supremo, o que foi dito naquela reunião, né, Ronald? É isso. E a gente aguarda, é claro, os detalhes, num primeiro momento sigilosos, mas principalmente sobre os dois comandantes de Exército e de Aeronáutica, que tipo de confirmação ou novas informações serão dadas.